Bom dia, boa tarde, quer seja o horário que você esteja assistindo. Seja bem-vindo a mais uma aula do canal Medicina do Estudante. Meu nome é Damião e vou falar para vocês um pouquinho hoje sobre encefalite viral. Sem perca de tempo, vamos começar com sua definição. O que é encefalite viral? É a inflamação do sistema nervoso central, acompanhada por alterações das funções cerebrais. Quais funções seria essa? Então, a encefalite é a inflamação do encéfalo. E aí vai ser acompanhada por alterações do estado mental, ou seja, lucidez, cognição, orientação espacial e no tempo. Vai ter alterações motoras e sensoriais e alterações da fala, comportamento e personalidade, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais lá no quadro clínico. Vamos ver também na sua epidemiologia que é uma doença de alguns grupos específicos, mas que pode acontecer em pacientes saudáveis também. Quais são esses grupos? O grupo dos idosos, crianças e imunossuprimidos. Além disso, o principal agente causador é o herpes do tipo 1, aquele herpes causador da herpes labial, ok? O vírus causador da herpes labial. Além disso, há uma predominância em si em nenhum dos sexos, é claro. Por quê? Porque a doença acontece em qualquer sexo e em qualquer época do ano. Ela não tem uma preferência por sexo ou estação do ano. E sua mortalidade vai ser em torno aí de 14% ao ano, dependendo daqueles que sejam acometidos. E aí nós vamos ver que houve uma diminuição dessa mortalidade também das infecções virais causadoras de encefalite, justamente pela introdução de algumas vacinas, como vacinas virais contra o sarampo, cachumba e vacinas bacterianas contra a pneumonia e a meningite, a pneumocócica e a meningocócica. E aí houve essa diminuição. Então a etiologia, quem causa? Nós já vimos, é o herpes simplex tipo 1, causador da herpes labial. Mas quem mais pode causar? Os arbovírus, o vírus da dengue, da zika. E há outras causas incomuns, outros agentes virais que são incomuns, mas que também podem causar a doença. Quem são eles? Enterovírus, o Coxsackie vírus e o ecovírus, o vírus da varicela zoster e o citomegalovírus, principalmente aí pensando em imunossuprimidos, o vírus Epstein-Barr, que seria o vírus da mononucleose, o vírus do HIV também, em pacientes aidéticos ou portador do vírus, o vírus herpes humano tipo 6, a influenza aviária e a encefalite pelo vírus da raiva também. Quanto à fisiopatologia, então como é que acontece a encefalite? O vírus adentra a mucosa, seja respiratória, gastrointestinal, urinária, seja por onde for, ele adentra e alcança aí a corrente sanguínea ou os gânglios nervosos, pensando aí no herpes, e na corrente sanguínea os arbovírus, e chegam, se disseminam até o sistema nervoso central, perfuram a barreira hematocefálica e causam lesão celular no tecido nervoso, levando ao processo inflamatório com edema, com sinais flogísticos propriamente dito. E esse edema pode levar a necrose em lobos, principalmente em lobos temporais. Manifestações clínicas, quais são elas? Febre alta e súbita, Então febre aí maior que 39 graus, a gente considera uma febre alta. Cefaleia difusa, já que há uma inflamação desse tecido neuronal. E lembrando que o tecido neuronal não tem receptores de dor, mas há estruturas meninges que têm receptores e vasos sanguíneos. Então, o edema nessa região leva a cefaleia difusa. Hiperreflexia profunda e sinal de Babinski. Então, toda vez que a doença atinge o sistema nervoso central, os reflexos eles irão aumentar. E sinais antes que não apareciam, sinais primitivos, como o sinal de Babinski, vai acabar aparecendo. Então, o normal é que o paciente tenha um Babinski positivo. Quando você passa algo pontiagudo da lateral para medial, ao invés de fazer flexão do hálux, ele faz extensão do hálux, o que diz de sinal positivo de Babinski, ok? Anormalidades da função encefálica, quais são elas? Disfunção cognitiva, e aí o paciente vai ter alterações dessa memória. Comportamento, vai ser 97% dos casos vão ter essa alteração de comportamento do paciente, que vai ser notada como desorientação, alucinação e agitação. Neurológicas focais, o paciente pode ter uma afasia, uma ataxia, uma hemiparesia, dependendo da região encefálica na qual foi atingida, na qual foi o processo inflamatório mais forte, vamos dizer assim. Crises epiléticas, tônico-clônicas generalizadas. Então o paciente pode até ter uma convulsão também. Sinais específicos para algumas causas. Então, pensando em algumas causas e alguns sintomas, vamos pensar no agente causador. Quando a instalação for subaguda, ou seja, durar semanas, e o paciente ele for aí portador da AIDS ou imunossuprimidos,
vamos pensar no citomegalovírus. Quando ele tiver sinais de parotite, né, ou seja, inflamação das parótidas, e ele não for vacinado para cachumba, vamos pensar no vírus causador da cachumba. Quando tiver sinais de hidrofobia, aerofobia, espasmos da faringe e hiperatividade, vamos pensar em raiva encefalítica, causada pelo vírus da raiva. Quando virmos vesícula, essas vesículas agrupadas aí em um padrão dermatomal, ou seja, as vesículas seguem o dermátomo, vamos pensar no varicela zoster, né, o parente da catapora. E quando o paciente tiver aí febre alta, cefaleia, mialgia, né, e exantema maculopapular, nada melhor do que pensar em dengue como principal causador. Diagnóstico. Como é que a gente faz o diagnóstico? Então a gente usa a ressonância magnética, né, pensando em exame de imagem, e nós vamos ver que há um edema, né? Como nós vemos esse edema? Vamos ver aqui uma ressonância magnética em T2, né? Como eu sei que é T2, o líquido cefalorraquidiano está branco. E quando eu vejo aqui no lobo temporal esquerdo, vemos aqui que há um hipersinal, sinalizando que há um edema nessa região. O diagnóstico agora é laboratorial. Então a gente vai analisar o líquido cefalorraquidiano. Então como é que a gente analisa ele? A gente vai coletar e vai ver algumas alterações, como leucócitos entre 50 e 500. Vamos ver que esses leucócitos também há um predomínio de células mononucleares, ou seja, linfócitos. A concentração proteica está elevada, o lactato normal. A glicose, né, a glicorraquia, pode estar normal na sua maioria das vezes, né? Infecções virais, ela vem normal. Mas dependendo do agente causador, pode vir reduzida, ok? E os eritrócitos, né, as células sanguíneas, as hemácias, elas vão estar ausentes. E aí eu trouxe essa tabela para vocês para mostrar a diferença entre a viral e a bacteriana. Então veja que a principal diferença é quanto à quantidade de leucócitos. Veja que na viral, né, aqui é meningite, mas serve para encefalite, vai vir um pouquinho mais diminuída. E a tipo de célula mais específica seria o linfócito. E na bacteriana, pensando em encefalite bacteriana, o neutrófilo, ok? E a glicorraquia na viral estaria normal e na bacteriana baixa. O diagnóstico ainda. Então a gente pode pegar esse líquor, além de analisar, e fazer alguns exames, como a PCR, para identificar o DNA viral. Então seria um padrão ouro, né, o PCR do líquor, para o vírus da herpes tipo 1, tipo 2 e enterovírus. E também esse exame pode ser feito a PCR pelo sangue também, né, além do líquor. E a sorologia, né? Pensando agora na imunidade dos pacientes. Então, se eu coletei líquor, fiz PCR e não consegui identificar, vou pensar em sorologia. Eu vou pensar, será que esse paciente ele criou imunidade? Né? Será que ele tem algum anticorpo para determinada doença? E aí eu vou coletar ele quando? Quando o paciente não apresentar melhora ou os diagnósticos, né, que eu já citei para vocês não tiverem tido resultado, não puderem ser feitos. E essa sorologia ela pode ser feita até 3 semanas, né? Após 3 semanas do início dos sinais, principalmente, é que o paciente vai gerar, né, os anticorpos. E está indicado em caso de Epstein-Barr, varicela zoster, citomegalovírus e o próprio herpes simplex do tipo 1. E a dengue a gente só vai poder fazer após o 5º dia, né? Pensando aí na dengue como causador, porque só se cria imunidade para a dengue após o 5º dia. E o diagnóstico final, se eu fiz PCR, coletei líquor, né, fiz ressonância, não consegui identificar nada, eu vou ter que fazer uma biópsia cerebral, seria o último recurso aí a ser usado. E o diagnóstico diferencial, vamos pensar principalmente na meningite, né? Pode ter meningite sozinha, pode ter encefalite sozinha, pode ser meningoencefalite, ou seja, a união das duas. Então, quais são os sinais e sintomas de irritação meníngea? A fotofobia e rigidez no calo. E aí a gente vai perceber esses sinais pelos exames lá, né, que a gente aprende habilidades clínicas, que seria o sinal de Kernig, né, e o sinal de Brudzinski. Todos os sinais na tentativa da gente estender, né, essas meninges, e aí o paciente, num mecanismo de defesa, tentar fletir o membro inferior para poder se defender. Seriam esses sinais positivos. E o aumento da PIC seria uma consequência também aí da encefalite, ou que pode levar o paciente a ter vômitos e rebaixamento do nível de consciência, né? Toda vez que ele tiver esses sintomas, a gente vai pensar também que há um aumento da pressão intracraniana. E o tratamento não tem uma terapia específica, né, dependendo do agente, mas um tratamento de suporte deve ser feito. Então, internamento, controle da pressão arterial, controle da temperatura e hidratação. E no caso
do agente infeccioso ser o vírus da varicela zoster ou da herpes, né, a gente pode usar o aciclovir, né, na dose de 10 mg por quilograma intravenosa de 14 a 21 dias, ok? E em causas suspeitas de causas bacterianas, né, pensando aí em bactérias como causador, a gente vai usar uma antibiótico terapia empírica. Então basicamente é isso sobre encefalite, né? Muito obrigado aí pela aula também, por ter participado. Eu trouxe essa tabela aqui para vocês darem um pause e ver os principais tratamentos conforme o agente causador, na tentativa de complementar o conhecimento de vocês. Então aqui nossas referências e obrigado aí por ficarem até o final. Tenham um bom dia.